Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, amigos terapeutas. Nós aqui do canal Terapeutas Essenciais estamos com mais um vídeo interessante para vocês que são da área de farmácia, bioquímica, nossos amigos que são técnicos farmacêuticos. Hoje nós iremos conversar com vocês. Eu sou a Bel Manfredini, sou professora, sou bióloga, sou estudiosa da área de aromaterapia. Sejam bem-vindos. O que são, afinal, os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são sintetizados pelas plantas, seja nas raízes, no caule, nos galhos, folhas, flores, frutos e sementes. São substâncias extremamente complexas, uma variedade bioquímica muito grande, são produtos naturais e que possuem propriedades terapêuticas. Por esse motivo, eles foram estudados, foram catalogados, identificados e hoje nós conhecemos milhares de óleos essenciais que são utilizados em terapias. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses óleos essenciais e de que maneira os farmacêuticos podem desenvolver uma terapia integrativa e complementar. Os óleos essenciais, eles foram definidos inicialmente pelos sábios gregos. Aristóteles, por exemplo, que era médico, botânico, matemático, um sábio filósofo, ele dizia que os óleos essenciais, que essa essência das plantas era chamada de quinta essência. Por que ele colocou o nome de quinta essência? Ele dizia que o nosso planeta possui vários elementos que ele denominou essências. Então, existe a essência do ar, a essência da terra, a essência do fogo, a essência da água e a quinta essência, que seria a alma dos vegetais, os extratos vegetais. Ele admirava muito, ele era um botânico que estudava as plantas e quais eram as propriedades medicinais, cosméticas, aromáticas. Digamos que foi, assim, não digo um dos primeiros, porque o conhecimento dos óleos essenciais é muito antigo, data dos homens das cavernas, né? Desde a humanidade, o início da humanidade, o florescimento da nossa civilização, já existem registros muito antigos a respeito do uso das plantas para fins medicinais e dos óleos essenciais da mesma forma. Somente esse nome, óleos essenciais, é recente. E esta palavra essência, ela foi obtida a partir da ideia do Aristóteles relacionada à quinta essência existente em nosso planeta. E o nosso amigo farmacêutico bioquímico, né? O farmacêutico e bioquímico, ele é um profissional que ele é formado em graduação, seja na graduação em farmácia, seja na graduação em bioquímica, seja no curso técnico de farmácia. Então, o farmacêutico, né, esse nome generalizado, na verdade, ele é atribuído a 3 formações diferentes. O bioquímico em si, antigamente, ele era o mesmo profissional de farmácia. Os cursos de graduação superior, eles eram chamados de farmácia e bioquímica. Recentemente, esse curso de graduação foi desmembrado e surgiu uma outra vertente, que é justamente o bioquímico, que não é farmacêutico, mas que conhece profundamente a composição química de vários compostos de origem orgânica, por isso é chamado de bioquímico. E qual é a atuação do farmacêutico bioquímico e do técnico em farmácia? Eles realizam atendimento farmacêutico, eles investigam a origem de algumas enfermidades, eles podem auxiliar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Uma resolução recente de 2013, a 585, estabeleceu em seu artigo 7º que o farmacêutico ele tem toda condição de prescrever medicamentos dentro da sua competência. Então, ele é um profissional da área de saúde que também pode
prescrever medicamentos. Aliás, em termos de composição química, modos de atuação, contraindicações, o farmacêutico, ele sabe muito mais do que os nossos amigos médicos, não é mesmo? Porque na formação do médico, eles estudam o corpo humano, as enfermidades, as variantes, quais são as suscetibilidades, mas eles não conhecem profundamente a bioquímica e a química dos medicamentos, os processos produtivos, as reações adversas. O profissional que tem conhecimento profundo a respeito dos medicamentos e suas formulações, com certeza é o nosso amigo farmacêutico, graduado em farmácia. E quais são as possibilidades do farmacêutico, do técnico em farmácia, se utilizar da aromaterapia como sendo a complementação da sua formação, a complementação da sua atuação profissional? Vamos a um breve histórico. Em 1998, foi publicada a Portaria 3916, Política Nacional de Medicamentos. Esta política foi um alerta, porque na época havia o consumo exagerado de medicamentos, o uso indiscriminado. As pessoas conversavam com parentes, com amigos e falavam: eu tenho uma enxaqueca, não passa com nada. Sempre as pessoas tinham uma indicação de medicamento. Como dizem, de médico e loucos, todos nós temos um pouco. E era bem assim. Ainda é muito frequente na nossa cultura brasileira nós prescrevermos medicamentos aos nossos amigos. Qualquer pessoa que chega, você fala: mas eu já tomei esse anti-inflamatório, é ótimo. Ele pode ter sido ótimo para você, mas para as outras pessoas nem sempre. Cada qual tem um organismo, tem algumas contraindicações que nós devemos ter conhecimento. Nós não somos curandeiros, nem todas as pessoas podem prescrever medicamentos. Há necessidade de ser um profissional da área de saúde. Então, a Política Nacional de Medicamentos surgiu justamente com esta preocupação do controle da venda, do controle do consumo, para que não surgissem muitas reações adversas e a pessoa, ao invés de ter uma melhoria do seu estado geral de saúde, não, ela tinha uma situação de agravamento de outras situações, tá certo? Às vezes misturava medicamentos, né? Causava aquelas reações adversas, sensibilização, desenvolvimento de alergias a medicamentos, então situações muito graves. Quando chegou 2004, a Resolução 330 falava da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, estabelecendo a importância dos nossos profissionais da área de farmácia na orientação e atendimento farmacêutico. Então, o profissional da farmácia, ele tem todas as condições, a partir da sua formação de graduação, de verificar os medicamentos que estão sendo indicados para o médico, pelo médico, né? Quais os medicamentos que vão causar uma certa reação de acordo com o perfil desse paciente e quais são os medicamentos que acabam tendo interações, né? Interações medicamentosas, já ouviram falar? Então, o profissional de farmácia que está nos ouvindo sabe muito bem das suas possibilidades, da sua competência e da sua responsabilidade em conhecer todos os efeitos adversos, as interações medicamentosas e poder orientar e, inclusive, prescrever. Quando chegou em 2013, na Resolução 585, houve a atribuição mais clara a respeito do atendimento farmacêutico. Digamos que foi um marco para o atendimento clínico, para a farmácia clínica, em que os farmacêuticos poderiam sim, até me engasguei, eu fico emocionada, poderiam sim abrir os seus consultórios para atendimento farmacêutico. E nós vamos ver de que maneira eles fazem esse atendimento clínico.
Eles podem atuar com os cuidados com o paciente, então ele pode fazer a sua consulta e orientar esse paciente. Muitas vezes os pacientes eles vão aos médicos, mas eles não contam tudo. Eles vão, por exemplo, com um problema de alergia. Quando chega no alergologista, ele esquece de falar que quando ele consome determinado alimento ou quando ele consome determinado medicamento, surge a reação alérgica. Ele vai lembrar de uma coisa ou outra. Então, o que acontece? Muitas vezes esse médico alergologista vai recomendar um determinado tipo de medicamento. Quando o paciente vai à farmácia para adquirir o seu medicamento ou solicitar a manipulação do seu medicamento, o farmacêutico ele faz um atendimento especializado, um atendimento único. Ele pode solicitar os exames, ele vai avaliar os exames que já foram realizados, ele vai verificar quais outros medicamentos a pessoa já se utiliza. Imagine que ela tenha pressão alta e diabetes. Imagine que ele é um cardiopata, ele tem um problema, né? Já tem uma manifestação de problema cardíaco, né? Uma tendência a problema cardíaco. Então, o farmacêutico ele tem condições de verificar. Esses medicamentos que ele já faz uso, eles estarão suscetíveis a realizar um processo de interação medicamentosa com os outros medicamentos que o alergologista recomendou ou que o dermatologista indicou. Enfim, o farmacêutico tem condições, então ele presta esse cuidado farmacêutico, ele realiza ações de promoção e prevenção à saúde. Nesta conversa, ele está fazendo uma consulta farmacêutica, ele pode indicar, né, outros medicamentos, substituir, ele vai fazer uma anamnese para verificar os sinais, os sintomas. Ele também pode solicitar novos exames, ele é um profissional da área de saúde, ele avalia os exames que o paciente levou até ele e ele pode fazer prescrição. Pode sim, em função da resolução que nós comentamos anteriormente. Então, como ele vai atuar? De que maneira ele vai atuar? Ele pode ter o seu estabelecimento próprio. Ele pode abrir a sua clínica, né, para fazer o seu atendimento. Ele vai ser um empreendedor autônomo. Ele pode realizar atendimentos domiciliares, no que a gente chama de home care. Ou ele faz atendimento em casas de idosos, né, em abrigos para crianças. Ele pode trabalhar em estabelecimentos públicos e particulares da área de saúde, além de ambulatórios e locais de atendimento. Ou seja, o farmacêutico ele é um profissional responsável que está com todas as competências desenvolvidas para avaliar se de fato uma prescrição medicamentosa está adequada ou não. E é uma pessoa mais próxima, é um profissional mais próximo. Muitas pessoas acreditam muito mais no farmacêutico do que no próprio médico. Isso é incrível. Aqui no nosso país funciona dessa maneira. Mas por quê? Tem uma questão histórica por trás disso, né? Uma questão muito histórica. Nas primeiras cidadezinhas, às vezes não tinha um médico fixo. O médico era aquele profissional que visitava a cidade e ele acabava atendendo mais de uma cidade durante o mês. Ele não residia naquela vila, ele não residia naquele bairro. Mas já existia o boticário. O que era o boticário? Era o farmacêutico que manipulava os medicamentos, que atendia a população. Ele era o único profissional de saúde em muitos municípios brasileiros e agora no interior também. Vocês não acreditam, mas algumas cidades do interior, nesse Brasil imenso nosso, existem farmácias, mas não tem médicos de plantão, por incrível que pareça.
Então, nosso amigo farmacêutico, você já sabe que através dessa resolução 585, em seu artigo 5º e no 7º também, comentam, citam, estabelecem que o farmacêutico tem a competência para a realização de prescrição de medicamentos e outros produtos de finalidade terapêutica. Ou seja, ele pode indicar medicamentos, sim. Se ele pode indicar medicamentos alopáticos, se eles podem indicar princípios ativos, substituir medicamentos, porque conhecem muito a composição, a bioquímica, as reações adversas, eles também podem prescrever óleos essenciais para finalidades terapêuticas, desde que tenham um conhecimento aprofundado a respeito dos óleos essenciais, não é mesmo? E quais são os desafios dos nossos amigos profissionais da área de farmácia? Bem, anualmente nós temos vários alunos se formando no curso superior de farmácia. E nós não temos tantas farmácias de manipulação ou farmácias alopáticas com vagas para absorver esse contingente de profissionais. Então, um dos principais desafios é justamente a concorrência, o mercado de trabalho. E um dos sonhos é justamente adquirir a autonomia, que é conquistada através da complementação dos seus estudos. Eu tenho muitos amigos e amigas farmacêuticas que passaram para a área de vendas como representantes comerciais de indústrias de medicamentos. E não era este o sonho deles quando ingressaram na universidade. Não estou dizendo que é uma carreira ruim, mas nem sempre é o sonho que o profissional, que a pessoa, que o jovem idealizou quando ingressou num curso superior de farmácia. Então, um grande desafio é a sua colocação no mercado. E existe o desejo de desenvolver uma certa autonomia, que é conquistada através da complementação dos estudos. Segundo desafio é ter um espaço de atendimento, abrir a sua própria clínica, a farmácia clínica, um local para consultas, para atendimento. Quando o farmacêutico já é proprietário de uma farmácia alopática, ele pode designar um espaço dentro da sua própria farmácia para atendimento, para consultas. Mas nem sempre a pessoa profissional já é proprietário de uma farmácia, seja alopática ou seja de manipulação. Então, os profissionais, eles precisam se preparar para ter um espaço de atendimento, uma consulta dentro de uma outra clínica ou individualizada. E, finalmente, como fidelizar esses clientes? De que maneira eu posso abrir nova clientela, atender as pessoas que vêm fazer consulta, que eu vou avaliar os exames, que eu faço uma prescrição ou verifico qual foi a prescrição médica, mas esse meu cliente ele precisa ser fidelizado. Eu preciso manter um grupo de clientes que continuem se consultando, continuem vindo ao consultório para esses esclarecimentos e orientações. E como se tornar um terapeuta essencial? Você que é formado na área de farmácia, você que tem a graduação, que quer se destacar no mercado, se tornar um terapeuta essencial, o que você precisa fazer? Complementação dos estudos em aromaterapia. Com certeza, você que fez o curso de graduação em farmácia já conhece muito e conhece profundamente as famílias bioquímicas, os ésteres, cetonas, monoterpenos, sesquiterpenos, álcoois, dionas, cumarinas, furanocumarinas, aldeídos, ácidos, tudo isso você estudou profundamente, com certeza. Mas será que você conhece os óleos essenciais? O princípio ativo, quais são as ações terapêuticas? Tudo isso é preciso estudar. Então, vamos estudar aromaterapia integrada à atuação dos farmacêuticos.
Cabe lembrar que na Resolução 585 de 2013, no seu artigo 5º, já dizia da necessidade do farmacêutico complementar a sua formação e aprofundar os seus conhecimentos de maneira que ele possa ampliar o seu campo de atuação. Então, vamos estudar aromaterapia, os óleos essenciais, as suas atribuições, características para atuação no físico, no emocional, psicológico e na questão mental também. Quais são as formas de se utilizar a aromaterapia, os óleos essenciais, as sinergias que vocês farmacêuticos podem preparar em uma farmácia de manipulação ou indicar para os seus pacientes. Vocês sabem como os óleos essenciais são produzidos, sintetizados no vegetal? Nunca ouviram falar? Agora vocês vão entender um pouquinho. Você, nosso amigo que é farmacêutico e bioquímico, biólogo, com certeza você já conhece esse processo, que eu vou explicar de maneira bem simplificada. Mas vocês, demais profissionais que estão nos assistindo, vão compreender um pouquinho melhor sobre a síntese dos óleos essenciais e a formação das famílias bioquímicas dos óleos essenciais. Então, nossa história do processo de fotossíntese começa com a energia radiante luminosa do Sol. Então, a energia luminosa do Sol, em contato com os vegetais, vai ser absorvida pela clorofila, presente dentro dos cloroplastos. Essa energia luminosa radiante, ela vai vibrar os cloroplastos, a clorofila presente dentro dos cloroplastos, e essa vibração favorece as reações químicas da água absorvida pelo solo, do gás carbônico presente no ar e de outros minerais presentes que vão auxiliar o processo de síntese de moléculas orgânicas. Então, eu tenho nas folhas o processo de fotossíntese, que é a conversão da energia solar em substâncias químicas, que a gente chama de energia química, pela formação de moléculas de glicose. Mas não é só a glicose que é produzida. Neste processo de fotossíntese, nós temos também a produção de moléculas energéticas, adenosina trifosfato e adenosina difosfato, ATP e ADP. Vocês estão lembrando das aulas de química? Vamos lá, vamos continuar. Então, durante a fotossíntese, nós temos a absorção do gás carbônico pelas folhas dos vegetais e liberação do CO2 no processo de fotossíntese. Mas internamente, dentro dos cloroplastos, onde a clorofila assimilou a energia luminosa, favorecendo a fusão, favorecendo a síntese, a partir de água, gás carbônico e energia luminosa, formou as glicoses, formou moléculas de açúcar, que são chamadas de hexoses ou frutose. Então, são moléculas de açúcar, que são vários carbonos, hidrogênio e oxigênio unidas, formando essa molécula energética. Acontece que o processo de fotossíntese não para por aí. Existe a fase ou etapa escura, em que nós temos a conversão das glicoses, das frutoses, em fosfoenolpiruvato, chamado de PEP. Esse fosfoenolpiruvato vai ainda se converter por várias etapas bioquímicas complexas no acetil-CoA. Esta substância acetil-CoA tem dois caminhos. Ela continua no ciclo de Krebs, que é o sistema respiratório, e nesse processo respiratório absorve oxigênio, libera gás carbônico. Essa é uma das vias da substância acetil-CoA. Mas existe uma outra via da substância acetil-CoA, que é a formação do isopentenil pirofosfato, chamado de PP. Esse isopentenil pirofosfato, molécula grande, nome grande, vai originar os terpenoides, que é a molécula base
para a síntese dos óleos essenciais. Então, fiquem de olho no isopentenilpirofosfato, que eu vou continuar. Muito bem! Então, retomando a história da fotossíntese, processo de fotossíntese, nós temos a formação nas folhas da glicose, de moléculas energéticas ATP e ADP, e do isopentenilpirofosfato. Lembram do IPP? Muito bem. Esta molécula do isopentenilpirofosfato é a molécula mestra que vai sofrer várias outras reações bioquímicas, originando os demais compostos presentes no vegetal. Então, vejam bem, ele pode ser produzido dentro das células lá na folha, mas através do sistema de distribuição que existe nos vegetais, lembra lá nas nossas aulas de ciências que tinha a seiva bruta, que era do xilema, que passava, né, pelos vasos condutores, vinham da raiz e iam até a folha. Na folha, essa seiva bruta entrava no processo de fotossíntese, gerava a seiva elaborada. Lembra? Pois bem, essa seiva elaborada são todas essas substâncias que estão sendo produzidas através da fotossíntese. Então, essa seiva elaborada, que possui o isopentenilpirofosfato, agora será distribuída para todas as partes do vegetal. Então, através do floema, que são os vasos condutores, como se fosse o sistema circulatório humano, para vocês entenderem melhor. Então, essas substâncias vão, através do floema, serem distribuídas das folhas para todas as partes do vegetal. Então, nas outras partes dos vegetais, estes óleos essenciais serão produzidos também, não só na folha. E quando chegam nestas células vegetais, seja da raiz, do caule, do fruto, da semente, enfim, elas vão sofrer novas reações bioquímicas, dando origem aos outros compostos que fazem parte dos óleos essenciais. Então, olha só, o IPP vai dar origem aos fenóis, como por exemplo o timol, vai dar origem aos terpenos, presente nos óleos essenciais que contém limoneno, dos limões, né, dos óleos cítricos, do canfeno, que está presente na cânfora. O IPP vai dar origem aos álcoois, que é o terpineol, geraniol, da flor do gerânio, do borneol. O IPP vai originar os terpenos aromáticos e aqueles álcoois, que está bem no meio da nossa imagem, ele vai também sofrer transformações, dando origem aos óxidos, aldeídos, ácidos, tá? Os ésteres e as cetonas. Embora seja um processo bastante complexo, eu estou apresentando para vocês de uma forma bem simples, somente para vocês entenderem como é que surgem os óleos essenciais nas raízes, sendo que o processo de fotossíntese acontece na folha. Então, como subproduto da fotossíntese, o isopentenilpirofosfato será distribuído para todas as partes do vegetal. E em certas partes desse vegetal, ele será a molécula mestra para a produção dos óleos essenciais. Por isso tem óleo essencial na raiz, por isso tem óleo essencial no caule, por isso tem óleo essencial nos frutos, nas sementes, nas flores e assim por diante. Tudo bem? Deu para vocês compreenderem? Este passo complexo, cheio de processos e etapas, é conhecido como via dos terpenoides. E o que são os quimiotipos? Muito bem. Vamos falar dos quimiotipos. Então, vocês perceberam que os óleos essenciais, eles sofrem muita influência do solo. Eu não acabei de falar que a planta absorve água, que a planta absorve gás carbônico, que ela retira do solo os nutrientes, que tudo isso vai auxiliar na fotossíntese e a fotossíntese gera substâncias químicas e dessas moléculas de substâncias químicas são sintetizados os óleos essenciais? Sim, muito bem, entenderam tudo, aula de ciências, vamos recordando, aula de biologia. Então, se o vegetal depende da insolação,
Se o vegetal depende do solo, da água e dos minerais presentes nesse solo, nós podemos dizer que os vegetais, eles sintetizam substâncias químicas complexas, mas que são semelhantes a outras. Então, vários vegetais vão produzir ésteres. Vários vegetais vão produzir monoterpenos. Vários vegetais irão produzir acetonas. E essas moléculas aromáticas, elas têm praticamente a mesma composição. Então, nós podemos dizer que um vegetal, ele sofre influência, né? Uma espécie vegetal vai sofrer influências do clima de onde ele está, do ciclo de chuvas, das condições de altitude, dos tratos culturais. Foram utilizados compostos orgânicos, fertilizantes orgânicos, foram utilizados defensivos agrícolas, tudo isso é absorvido pelo vegetal. Época do plantio, né? Questões relacionadas à qualidade daquele solo, questões relacionadas àquele período de produção, né? Se o regime de insolação foi maior ou se for menor, né? Algumas tormentas que afetaram o crescimento do vegetal. Então, com isso, cada vegetal ele sintetiza as suas substâncias. E algumas substâncias vão se parecer com outras. Então, nós temos, por exemplo, o alecrim, que é bastante conhecido, né? Que é um anti-inflamatório, é um antioxidante, muito bom para a pele, por exemplo, mas que ele tem quimiotipos diferentes. O que são quimiotipos? Ah, mas é a mesma espécie? É a mesma espécie. Mas de acordo com essas questões, fatores externos, ela vai produzir, o alecrim vai produzir substâncias químicas, por exemplo, semelhantes à cânfora, que é outra espécie vegetal. Então, a gente pode dizer que é um alecrim quimiotipo canforado. Vamos ver alguns exemplos e vocês irão entender muito bem. Olha aqui o alecrim e seus quimiotipos. Então, nós temos o alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, é a mesma espécie. Mas dependendo de onde ele está, onde está esse seu cultivo, se é uma região muito montanhosa, muito elevada, como é o clima? É um clima mais frio, é um clima mais quente, né? Condições do tempo, índice pluviométrico, ele vai produzir o quê? Quimiotipo cineol, eucaliptol. Ou seja, as moléculas aromáticas do alecrim possuem um odor muito semelhante ao odor do eucalipto. Então, se ele tem moléculas aromáticas semelhantes à molécula do eucalipto, ele tem características terapêuticas semelhantes. É a mesma substância. Só que uma está sendo sintetizada pelo eucalipto e a outra está sendo sintetizada pelo alecrim. Fala, nossa, mas o alecrim com aroma de eucalipto é possível? Sim! Por quê? Porque as moléculas orgânicas são produzidas com a mesma base de átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, fosfato, enxofre. Elas se combinam de diversas formas. Por isso que a gente fala que são substâncias complexas, maravilhosas. Então, esse alecrim quimiotipo eucaliptol, ele também é utilizado na terapêutica do sistema respiratório. Então, ele é empregado no tratamento de gripe e resfriado, problemas respiratórios de maneira geral. Olha que bacana, que interessante isso. O mesmo alecrim, dependendo das condições de cultivo, condições climáticas, né, e a formação das suas moléculas de óleos essenciais, ele pode ser um quimiotipo canforado. Cânfora. Então, ele tem um aroma muito próximo ao da cânfora. E por ser uma molécula canforada, composição química semelhante à da cânfora, ele é utilizado em tratamentos de dores musculares, mesma coisa que a cânfora, inchaço, né? E outra, auxilia no foco ao estudo, foco do pensamento. Então, o quimiotipo canforado, por exemplo, ele é mais útil para o estudante.
Muita gente fala, alecrim é o óleo essencial do estudante. Pois é, mas não é qualquer quimiotipo, é o quimiotipo canforado, porque ele auxilia na memória, auxilia no foco, na atenção. Tem gente maldosa que fala, inclusive, que o alecrim quimiotipo canforado é o óleo dos amantes. Por quê? Ah, porque ele né, estimulante sexual? Não. Sabe por quê? Por causa da memória. Quem pula a cerca tem que ter a memória melhor do que quem não faz nada de errado, gente. Por incrível que pareça, né? Piadinha. Mas vamos lá. E tem o alecrim quimiotipo verbenona. Por quê? Porque ele tem uma molécula aromática igual a que existe na verbena. E ele é utilizado para problemas digestivos, hepáticos, gases, flatulência, enfim, característica do quimiotipo, porque tem uma molécula que é da verbena. Tudo bem? Deu para vocês entenderem o quimiotipo? Então, quando vocês forem comprar o seu óleo essencial, prestem atenção no quimiotipo. Ah, se eu quero um óleo essencial para sistema respiratório, eu vou escolher o alecrim quimiotipo eucaliptol. Ah, eu preciso de um óleo essencial para tratamento de dores musculares. Eu escolho o alecrim quimiotipo canforado. Agora vamos conhecer pelo menos 2 óleos essenciais, né? Vamos dar um aperitivo para você que é farmacêutico, para você ficar encantado com os óleos essenciais e falar assim: sim, eu quero ser um terapeuta essencial, eu vou continuar estudando, eu vou me aprofundar a respeito dos óleos essenciais para poder utilizar de forma integrada com os meus conhecimentos. Olha que lindo! Então, olha só, um exemplo da composição química da lavandula officinalis, que é a nossa lavanda, não é verdade? A lavanda, ela não tem um composto só. Lembra que eu falei que os óleos essenciais eram compostos complexos, sintetizados por aquela via dos terpenoides? Muito bem, compostos complexos. Complexos por quê? Vamos lá. Na propriedade da lavanda, na composição da lavanda, nós temos 55% de ésteres. Esses ésteres, eles atuam no sistema nervoso local e em dores musculares. Nós temos no mesmo óleo essencial 5% de monoterpenos, que servem para cicatrização da pele, cicatrização de feridas, uso em queimaduras, auxilia a regeneração celular, é boa também para peles maduras. De 30% a 35%, formação de álcoois e monoterpenos, que também atuam na pele e na cicatrização. 3%, apenas 3%, sesquiterpenos, que combatem a insônia, casos febris, né? A pessoa está com febre e inflamações. 2% são óxidos, que são potentes descongestionantes e são desinfetantes locais também. Tanto é que algumas pessoas estão fazendo álcool em gel com óleo essencial de lavanda, porque ele tem essa função também biocida. 4% cetonas, atua como cicatrizante e analgésico local. E menos de 1% de cumarinas. Cumarinas é um tônico de pele, protetor, sedativo e que também auxilia na circulação sanguínea. Perceberam por que são substâncias complexas os óleos essenciais? Porque um único óleo essencial, ele tem vários compostos. E cada composto tem uma propriedade bioquímica de atuação no nosso organismo. Então, quando a pessoa fala assim, eu comprei uma essência e coloquei num creme, gente, essência não é óleo essencial. Lembrando, novamente, essência não é óleo essencial. A essência pode até ser extraída de um vegetal, mas ela não tem todas essas propriedades terapêuticas que um óleo essencial possui. Por quê? Porque a essência utiliza apenas a molécula aromática. Ela não tem toda essa composição química que eu acabei de apresentar para vocês. Então, essência, gente, é odor, tá? Substâncias aromáticas.
mas não são substâncias terapêuticas, porque não tem toda essa composição que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem?